Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Central da Grandeza. Gente, eu estou muito feliz porque eu estou com uma convidada mais que especial, Renara Valadares. Ela foi um presente de Deus na minha vida, na vida da nossa empresa, do nosso projeto. A Imersão Desbravador ganhou outra proporção quando chegou a Renara, porque ela é uma especialista em vendas. Por quê? É de uma escola, gente, no Brasil, das mais poderosas. Pablo Marçal, Marcos Paulo, são caras que já fizeram o quê? 100 milhões em lançamentos. E aí eu tive o prazer de, quando chegar em Alphaville, São Paulo, a minha esposa passeando com a minha bebezinha lá no parque, conheceu a Renara, e eu falei, de onde ela é? Viu uma imagem dela com o Marçal? Ela disse, não, eu trabalho nas vendas do Marçal, e eu pedia muito para que Deus enviasse uma pessoa assim. Então eu tenho o prazer de aquilo que abençoou muito a minha vida, e é uma pessoa muito especial que chegou para mim, para a Fabíola. Também eu falei, a gente tem que gravar um podcast para o Brasil inteiro te conhecer um pouquinho desses princípios, técnicas, tanto que eu aprendi contigo. Então eu tenho o prazer de gravar esse episódio para abençoar você agora. Chegou a tua vez de escalar, de vender, então recebam aqui com aplauso toda a nossa plateia aqui, uma salva de palmas para receber Renara. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. É um presente vocês na minha vida e realmente uma trajetória que eu tenho aí na área das vendas que me trouxe vários resultados e, claro, muito aprendizado. Ter trabalhado, né, que hoje eu já tenho a minha própria empresa, que é onde eu presto consultoria, né, e ter trabalhado com esses caras foi um presente para mim. Foi uma oportunidade incrível e eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, por você ter me feito esse convite. Assim, eu acredito que é um tempo novo, um começo de um tempo novo. Resultado para as pessoas que precisam, assim como eu. Vale lembrar, gente, que a Rê não é a Rê, eu falo Renara, a Rê, porque a gente se tornou nossa amiga, a gente tem um carinho por ela, mas é a doutora, ela é advogada de formação, mas decidiu dar uma guinada radical. Eu já vou começar com esse assunto com você. Então, sim, ela é advogada de formação, mas deu uma guinada aí radical, ela vai contar para nós. Então, só para salientar, também ela é advogada, tem a sua formação, mas virou uma especialista em vendas, e não é só em vendas, mas é a questão da venda do digital, como cria funil de venda, essa conexão, como é que conecta, o pitch de venda. E eu confesso que eu tinha um bom produto. E eu quero evidenciar para você a importância de receber tu aqui, Rê, porque eu aprendi contigo que não basta a pessoa ter um produto, tem pessoas inteligentíssimas, talentosíssimas, com conteúdos maravilhosos. Quando eu montei a Imersão Desbravador, eu pensei, eu tenho o melhor produto de inteligência emocional, é o melhor método. Só que passou 6 meses, tinha vendas, mas nada, sabe, significativo. Então, por que a Rê está aqui? Para dar esse presente para mim e para você. Gente, eu cheguei à conclusão que a gente é exatamente do tamanho das nossas vendas. O que tu está falando, Felipe? O carro que tu anda é do tamanho das tuas vendas. A casa que tu mora é do tamanho das tuas vendas. A roupa que tu veste, os lugares que tu frequenta. Então, por isso, talvez esse seja um dos episódios mais especiais, porque se você dominar vendas, se você pegar tudo que a gente vai espremer aqui da Rê, sabe, você dominar as vendas, você pode vender assim, gelo para esquimó. Você vai, tudo que botar na tua mão, você vai vender. E o dinheiro é uma energia, uma frequência que dignifica a tua casa, sabe? Então aprenda tudo sobre o carreiro, pega a caneta, papel, ou pega a planilha, tudo que a gente vai espremer dela aqui, assim como eu, todos os dias aprendo com ela, que você possa também fazer desse momento um divisor de águas na tua vida. É por isso que você está no Central da Grandeza, para construir grandezas em todas as esferas, mas também financeira, com vendas. Rê, como é que foi essa guinada? Advogada, de formação, passa 3, 4 anos lá, bacharelado, e depois OAB, aí de repente, vou dar uma guinada, vou para vendas, vou trabalhar com o Pablo Marçal. Como é que isso começou? Conta essa história para nós. Sim, na verdade, eu fui em busca, né, de fazer ali o método IP na época, na procura de um cuidado mesmo, pessoal, na parte de desenvolvimento pessoal, exatamente. E daí, depois de um período ali que eu já o conheci, ele fazia muitas palestras presenciais, surgiu o convite, né, para eu estar com eles trabalhando, porque eu já tinha, assim, uma certa experiência com vendas, mas eu ser jurista, de certa forma, isso me ajudou, porque trabalhamos muito quando a gente está na formação, na parte da comunicação, né? Na parte de ser cortês na hora de um atendimento, né? De trazer informações mais claras para a pessoa, porque as pessoas chegam no momento ali para comprar um produto, ela quer detalhes, mas o principal não foi só sobre vender um produto, mas eu entendi que a melhor coisa foi
ajudar outras pessoas. Unificou, então, um propósito, acho que para ti. Exatamente, foi um propósito, porque eu entendi que aquilo que estava me fazendo, que na verdade me fez muito bem, eu poderia, de certa forma, usar até da minha prova social, dos meus resultados, na hora da venda, para que aquela pessoa também dissesse, nossa, eu também quero. E dali começou. Não foi algo que eu planejei. Não foi algo que eu já estava, não estava planejando ir trabalhar lá, mas foi uma oportunidade que surgiu e eu abracei, porque foi um período que eu precisava também, acho que me conectar mais com o meu lado, tanto emocional quanto espiritual. Então foi um momento muito gratificante, mas de carreira, exatamente, de coração, de mente. E eu não imaginava que ali, isso ia se tornar hoje um dos maiores, vamos dizer assim, um dos maiores do digital. Na época era 30 mil seguidores, né, que ele tinha. E hoje o cara é um dos maiores e eu tive a oportunidade de participar ali do bastidor, de participar do início. Eu chamo de pioneirismo. Foi uma das pioneiras lá com ele, vendendo. Exatamente. E vendia os produtos que vende hoje, método IP? Na época era só IP. Eu peguei o início mesmo ali. Antes não tinha lançamento digital? Não tinha o lançamento. Eu participei do primeiro lançamento da Hotmart. Uau. E isso me trouxe uma grande... Qual foi o faturamento desse primeiro lançamento? Olha, se eu não me engano, o líquido foi em torno de 1.100.000. Uau. 1.100.000. E foi algo assim... Qual foi o baque que ele viu, assim, quando apertou lá e veio 1.100.000? A gente fazia em média de 200, 300 a cada IP por semana, né? 200 a 300 mil reais e, de repente, num único lançamento, faz R$1 milhão. Fez um boom. Para mim, aquilo foi, assim, fantástico, porque eu vi ali uma possibilidade de sair, literalmente, do CLT, total, e me dedicar exclusiva ao digital. E trabalhar porque com as pessoas pelo WhatsApp, né, venda direta ali pelo WhatsApp, ou às vezes até presencial, que muitas vendas no início com ele acontecia no presencial porque tinham as palestras presenciais. E de fato o presencial conecta muito mais. Mas como você usa as técnicas do presencial e você leva também para dentro do WhatsApp, você consegue converter assim de forma... não dá nem para mensurar, porque ele aproveitou aquilo conhecimento que ele já tinha e levou para dentro do digital. E claro, o Marcos Paulo foi uma pessoa que o ajudou muito e eu tive, gente, assim, eu falo que eu tive o privilégio de estar ali e aprender com esses caras. Digamos que, olhando para ti hoje, entendendo um pouquinho mais desse mecanismo multibilionário hoje, como isso começou, é como se tivesse o Marçal um bom ator, o Marcos Paulo foi um bom diretor de bastidor, página de alta conversão, e eu acho que tinha essa equipe, e é legal te conhecer, porque eu vi que, poxa, tudo bem, tinha um bom ator, porque ele tem um conteúdo de valor, né? Tinha um bom diretor, para que saísse tudo perfeito, mas eu acho que aí vem o diferencial de vocês, que aquela equipe eu chamo de social seller, mas é aquele profissional da venda que chama. Exatamente. E me fascina, porque a gente eu olhava o WhatsApp como uma ferramenta de falar com o pai, com a mãe, de conversar com os amigos. De repente tu vê aquilo como uma máquina de fazer dinheiro, de vendas. Exatamente. Isso é muito legal. Como é que virou isso na tua mente? Você estava lá advogada, direito, teses, legislação. Exato. Constituição. Aí de repente dá essa virada e diz, meu Deus, existe propósito, mas claro, como eu te falei, eu tenho um produto maravilhoso, mas se eu não sei embalar e vender, não adianta. E aí ver essa máquina que ele construiu e saber que tinha uma Renara lá e conhecer um pouquinho desse bastidor, isso é um privilégio. E me fez abrir a minha cabeça. E hoje as nossas vendas continuam avançando todos os dias. Eu falo que triplicando ou quadruplicando com o teu conhecimento. Então eu quero que tu explique assim para as pessoas como é que foi essa mudança, como é que tu encarou isso. Meu Deus, dá para montar uma máquina de vendas, uma máquina de fazer dinheiro, né? E como... Eu acho que tu falou uma coisa muito legal aqui no bastidor, que não é só sobre as vendas, mas é o valor que aquilo gera. Então não é correr atrás do dinheiro. Exato. Como é que foi essa transição na tua cabeça? Poxa, eu vendo com essa convicção, com essa paixão, com esse amor, porque é o produto, isso gera valor para a pessoa. Como é que é isso dentro do teu emocional? Em que momento isso virou dentro de ti? Então, na verdade, eu já vinha um período buscando, de certa forma, autoconhecimento, estudava, lia vários livros, e já tinha me conectado um pouco ali com Tony Robbins, já tinha lido alguns livros dele. Tinha que idade nessa época? Eu tinha 28. Hoje eu tô com 36. Então, e quando eu conheci aquelas pessoas ali, fez todo um sentido estar com eles, porque
eu já vinha de um processo que eu estava estudando, coisas que eles já estavam falando. Eu não pergunto idade, a mulher fala se quer, né? Mas tem um amigo meu que tem uma piada que às vezes eu falava 36, nossa, só isso, tá acabado. Mas eu não tive coragem de fazer essa piada com ela. Ela me deu vontade, nossa, só isso. Eu não tive... Eu queria pegar no teu pé. Ah, tá bom. Não, desculpa. Imagina. Mas as pessoas dizem que eu não aparento ter essa idade, não, então... Você tá super bem, mas eu queria pegar no teu pé pra te deixar na pressão. Não, mas não tive coragem. Mas que Goiânia é muito brava. Não, mas olha, se tem uma coisa que descontrair. eu... Não me preocupo com esse negócio de idade, sabe? Mas assim... A gente tem a mesma idade, tu tá super bem. É. E até olhei, o pessoal disse, Felipe, tu tem só isso, mano, porque é tão... Aí depois disfarça que tu é tão maduro. Já tem os cabelinhos brancos, né, Felipe? Tem os cabelinhos brancos, os cabelinhos já caindo aqui em cima, já planejando o reimplante. Aí o pessoal disse, tu tem uns 40, uns 39? Eu falei, não, 34, 35. Mas voltando, mas assim, voltando à sua pergunta. Prosseguimos. Prosseguindo sobre a sua pergunta com relação... O que me impulsionou, né? Vamos dizer assim, o que... Entendi, eu vi que tem muito propósito dentro dessa tua... Tem propósito, porque assim... Quando eu me conectava com uma pessoa ali, conversava, ela acabava me contando as dores, a história, às vezes questões que lá atrás ela não conseguia desvincular aquilo mais da vida dela, de traumas, de divórcio, de traições, às vezes abuso na infância. Então, situações muito peculiares. E aquilo, de certa forma, eu me conectava, não no sentido de conectar com a dor, simplesmente absorver, mas eu me conectava com aquela pessoa para ajudá-la, para que ela se livrasse daquilo. E, de fato, ela conseguisse, a partir dali, andar sem aquele peso. Então, isso, para mim, não tinha preço, isso não tem preço, porque o valor que isso, vamos dizer assim, que isso traz para a vida da pessoa é para o resto da vida. Então, a partir dali, a pessoa me trazia pós-evento, que não era só os eventos, tinham várias outras coisas que às vezes a gente fazia ali em grupo, elas me contavam, hoje a minha vida está assim, hoje eu consegui romper, eu consegui casar, eu consegui, enfim, o trabalho, crescer naquela área que tanto eu tinha dificuldade. Isso, Felipe, é uma das maiores transformações. Não tem como você precificar uma transformação na pessoa, na vida da pessoa. Existe um segredo assim que tu está revelando aqui, que não é sobre correr atrás de dinheiro, porque às vezes a pessoa vai te assistir anotando. Como é que eu vou fazer para agora pegar o meu WhatsApp, o meu perfil, transformar numa loja, em vendas, numa máquina de fazer dinheiro? Eu acho legal aqui na tua fala que não é sobre correr atrás do dinheiro, é sobre geração de valor. Que problema eu resolvo na humanidade? E você se concentra naquilo, automaticamente o dinheiro se torna um imã, ele vem. Exatamente. As vendas vinham para ti pelo que eu vi, pelo coração que tu botou. Não, eu vou deixar o direito, vou me dedicar a isso. Eu gero valor aqui, eu me encontrei aqui. E aí, enquanto tu gera valor, automaticamente a pessoa... O dinheiro passa a ser até simbólico. Exato. Quanto vale uma transformação mental, espiritual, familiar, na empresa? Muito legal isso. Pelo que eu estou entendendo, algo nessa linha acontecia ali. Exatamente. E um comprometimento, sabe? E quando você está comprometido com aquilo que você faz e você entrega isso de verdade, isso conecta com as pessoas, porque não é só sobre ter um produto. Ter um produto qualquer pessoa pode ter. Mas o que seu produto resolve na vida de outra pessoa? Qual a dor que ele resolve? Qual a solução? Então, é sobre isso. Não é simplesmente tentar enfiar, vamos dizer assim, a goela abaixo de uma pessoa e tentar vender para ela na pressão, tipo assim, eu já vi várias pessoas tentando fazer vendas dessa forma, porque antigamente falava-se que um bom vendedor era um vendedor que tinha boa lábia. Na verdade, não. Você, para ser um bom vendedor, primeiramente você precisa ser um bom ouvinte, entender o que a pessoa precisa, porque eu já tive cliente que ao momento que ele vinha comprar um produto, eu vendi muitos produtos, vendo ainda produtos high ticket, que é um custo bem maior, que a pessoa falava que tinha interesse, porém eu percebia que ela não estava preparada para aquilo naquele momento. Para quem é leigo, o produto high ticket são mentorias que hoje variam em que, mais ou menos? De 30, 40, 50 até 300 mil reais. Que é um conhecimento, onde tu falou de uma coisa, de uma pessoa que tem um conhecimento, por exemplo, de importação, que traz produtos da China, então ela ensina todos passo a passo, onde é que está a firma, como faz, como não faz, como deixa de fazer. Exato. E cobra... Acho que em torno de 60 mil. Por isso. Exato. E essas mentorias tu se tornou especialista, pelo que eu vi, em high ticket. Exatamente. Que, na verdade, a pessoa tem um tempo maior ali com o mentor, vamos dizer assim, participa
de cafés, almoço, aquela coisa que mais acaba intimista. sendo um investimento, 60 mil, é high ticket, mas, poxa, se o cara domina toda uma questão de importar produtos abaixo de valor de mercado, que consegue isso ter um valor de venda gigante, se torna um negócio, às vezes, bilionário num pequeno investimento. Exatamente. Uau. Exatamente. Então, assim, hoje no mercado tem vários produtos, né? Tem esse que eu acho que, para quem gosta... Eu usei isso para exemplificar, para a pessoa entender, sabe, o que é um high ticket, como é que eu faço? Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento maravilhoso lá e falta uma rê na vida dela. Como eu tenho a minha mentoria alfa, que são empresários, que a gente faz uma roda lá de alfas, só gente que movimenta acima de mi, né? De mi, de bi, com indústria milionária, e a gente conecta pessoas, oferece para eles uma roda de network, um almoço por mês. Exatamente. E eles amam, porque eu vi que todo empresário ele é um lobo solitário. Exato. São decisões que ele não pode tomar com a esposa ou com os amigos, e às vezes ele quer ter uma roda de alfas. E aí eu tenho a minha mentoria High Ticket, que aprendi a vender com a Renara, gente. Foi ela que me explicou o valor. Felipe, aí eu tinha uma dificuldade. Enfim, eu tenho tantas perguntas aqui, mas sobre precificar, porque vender uma mentoria High Ticket, quando tu falava com uma facilidade, Felipe, entenda o valor que tu tá gerando. Exato. Não é sobre o valor. Mas, meu Deus, mas eu não pagaria 30 mil para conversar comigo. Sabe, por mais que eu conheço muito, eles pagam pelo ambiente, eles pagam pelo ciclo, eles pagam. Aí tu quebrou muito a minha mentalidade. Pelas oportunidades que o ambiente propõe, né? Então eu tô explicando para as pessoas o que é esse high ticket. Às vezes é um conhecimento poderoso que você tem, ou uma network, ou algo que você propicia, que as pessoas pagam por isso. Exatamente. Pagam para participar desse ciclo, dessa roda. Então, para você entender, esse é o high ticket. Você pode, de repente, ter um conhecimento especial. Então a Renara me ajudou a criar um produto high ticket. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa atmosfera, sabe? O que isso proporciona, o investimento que, às vezes, para as pessoas que vão ali, como eu falei, pagou 60 mil para aprender a importar produtos da China. Só que isso é um negócio milionário. Isso. Sabe, eu tô falando de um produto, tem o meu, né, a gente que chama de mentoria alfa, que a gente conecta empresários com pontes, dá todo um treinamento de inteligência emocional, de escala de negócio, de escala no digital e toda a tecnologia para criar funis de venda, que aí a gente tem especialistas como a Renara dentro da plataforma, isso é ouro, quanto que vale ter um acesso à Renara. Então, esse ecossistema é muito poderoso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e como isso como é um negócio que movimenta milhões. Quanto tu já vendeu em high ticket, Rê, hoje? Olha, em high ticket, acho que nos últimos anos já foi mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Mas lá no Pablo, na época, não era high ticket, né? Mas naquela época, ainda que era muito manual, meu primeiro período lá foi 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300. Então, assim, dá para vender muito. E era infoproduto, né? Era um infoproduto. Gente, ou seja, o infoproduto é algo que... É o teu conhecimento gravado. Exato. Né? Você gravou, sequenciou, passo 1, passo 2, passo 3, em módulos, em apostilas, enfim. Você sequenciou aquilo, é infoproduto. Vendeu 1 milhão, né, de início, nessa primeira fase, em infoprodutos. Como é que foi a tua mente lidou com isso? Então, no início, eu fui observando tudo. E assim, as pessoas que estão no movimento, elas acabam fazendo perguntas que agregam muito para você entender quais são as mudanças, aquilo que você precisa acrescentar dentro do seu produto. Por isso que eu falo que um bom vendedor, ele é um bom ouvinte. E para você construir produtos, vamos dizer assim, que cresça, que tenha um bom retorno, você precisa entender, não simplesmente só prometer. Porque eu vejo que muita gente coloca ali muita promessa em cima de um produto e às vezes a pessoa vai para a experiência e se frustra, às vezes não foi aquilo que ela tanto esperava. Por isso que eu gosto de feedbacks, prova social, ouvir as pessoas, estar sempre entendendo se o conhecimento que está sendo aplicado está sendo realmente, vamos dizer, validado, se a pessoa está tendo um retorno. E a construção desse processo, das vendas, você pode começar com um produto de preço baixo, por exemplo, um produto de 997, um produto de 497. No Brasil não tem essa cultura, engraçado que nos Estados Unidos tem muito, chama-se low ticket. Isso. $9, $7, aqui, $12. E aqui eu não sei porque não tem tanto essa cultura, e é um topo de funil que a gente chama, né, que é a parte inicial, a pessoa te conhecer, confiar em ti, caminhar contigo, participar de uma aula, de uma masterclass. Eu comecei a abordar isso agora e eu vi que como traz pessoas novas, low ticket, sabe? Exato. Por que mudou muito? Antes, no digital, as pessoas vendiam muitos produtos com preços muito baratos, de 9, de 10 reais. Já teve esse momento. De 97. Só que, assim, ela precisava, para fazer, por exemplo, 30, 40 mil, ela precisava de muitas pessoas comprando o produto. Então, assim, precisava gerar
um volume grande de pessoas, um volume maior de pessoas, para ela ter realmente um resultado financeiro. Só que o digital, o algoritmo mudou muito hoje para a questão do tráfego. Antigamente, você investia pouco e tinha resultado. Hoje, não, você tem que investir um valor maior para você ter um lead mais qualificado. E hoje, se eles vendem high ticket, vamos dar um exemplo. Eu gosto muito da venda do high ticket dentro de eventos presenciais. Eu acho que, assim, valida muito. Por quê? Porque a pessoa está ali com você. Ela passa 1 dia, 2 dias de evento, às vezes vai almoçar com o player e aquilo valida muito a experiência que ela está tendo ali. E logo no final, faz-se o pitch de venda. E ali o cara pode colocar o produto de 40, 20, 30 mil reais. Então, imagina comigo, Felipe, se ele, para fazer 30 mil, levava ali um processo, ele tinha que ter quantas pessoas comprando um produto de 100 reais para fazer 30 mil. E se num evento ele pode vender uma mentoria mais enxuta para aquela pessoa mais próxima por 30 mil, para uma pessoa só. Então, por isso que o high ticket no Brasil cresceu tanto, porque as pessoas viram que ganha-se mais vendendo dessa forma e agrega mais, porque a pessoa vai estar tendo um contato mais direto. Então, num evento hoje presencial, colocando baixo, vendem-se uma média de 10 a 20 mentorias. É um produto dentro de outro produto. Né? Exatamente. Para a pessoa entender, Felipe, estou na internet, quero vender, eu tenho um conhecimento especializado para compartilhar com as pessoas. Então, vende um low ticket, que é baratinho. A pessoa entra, criou conexão, pode ser um evento presencial, uma masterclass, um workshop. Só que ali faz um pitch de venda para o high ticket. Para o high ticket. E pelo que eu vi, tu atuava... Vale lembrar, gente, que a Renara não é só o Pablo Marçal. Ela participou de todos os players ali desse ecossistema, né? Pode estar alguns nomes. O Matheus Ribeiro, né? Que foi a pessoa com quem eu trabalhei quase 2 anos. E é um cara, assim, que eu, né, tenho o maior respeito por ele. E quando eu o conheci também lá atrás, na época... iniciando também. Ele estava iniciando, não tinha o vínculo... Isso era em São Paulo já, não? Não, foi em Goiânia. Em Goiânia. Ele não tinha quantidade de seguidores. Se eu não me engano, nosso primeiro lançamento, ele tinha 5 mil seguidores. Pioneira de grandes players. Exatamente. Que legal. E aquilo que eu falo, não é a quantidade de seguidores que faz você ter muitas vendas. É tanto que nosso primeiro lançamento, eu não sei exatamente, não, mas foi uma média de 30, 40 mil que a gente fez no primeiro lançamento. Uau! E depois disso, nós demos sequência, aquilo que eu sempre falo para você, escalar. Então, a gente fez o primeiro, fez o segundo, e logo após o evento, a imersão, que ali durava em média de 2 meses, a gente fazia uma imersão presencial. Porque as pessoas que estão dentro do digital, tendo as aulas online, cada uma de um estado, querem se conectar, querem estar perto, querem, né, conhecer. Percebi isso por necessidade, não te conheci ainda, mas na imersão desbravador, que os meus alunos queriam se conectar, queriam estar comigo presencial, tocá-las, querem te ver. Exatamente. E aí fizemos o primeiro, já fomos pro segundo, já está acontecendo o terceiro, que são presencial, e aí tem uma energia diferente presencial. E o presencial é a oportunidade, claro que você também coloca ali um valor, né, do ingresso, obviamente, porque tem os custos, só que o presencial, ele tem um custo maior, porque você tem espaço, você tem, né, a parte de vídeo, tudo de som, então o custo é maior. Só que você tem que ter um high ticket dentro de um evento presencial. Porque as pessoas, no final, elas sabem que vai ter um outro produto e muitos estão ali esperando, porque o cara se conectou contigo, aquela mulher se conectou com você. E ela pensa, poxa, eu preciso do Felipe na minha vida. Ou até ela pode pensar, eu preciso da Renara comigo porque eu estou com um produto, não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo, vamos dizer assim, chegar até os meus clientes. Então, eu sempre digo, criem produtos que realmente conecta com a dor do seu cliente, entenda o que o seu cliente precisa. Geração de valor. Gerar valor, ouvir, entregar bons conteúdos. Porque não adianta as pessoas virem falar assim, tem um produto e vem com algo assim que depois, na primeira oportunidade, aquilo já desconecta. Por quê? Porque a pessoa foi lá e não validou, aquilo não trouxe resultado. Às vezes pode fazer até um primeiro, mas vai lembrar que as pessoas também são consumistas, né? Eu já percebi que em eventos presenciais, se a gente bota um produto, pode ser lá o livro dos sonhos. Ela comprou um livro dos sonhos, ela arrematou um espaço dentro da mentoria alfa.
há um prazer, um êxtase no corpo humano, no consumismo. Eu comprei esse espaço, eu tenho esse material, eu vou fazer parte disso. Exatamente. Os seres humanos, nós somos consumistas por natureza. Exato. E assim, Felipe, tudo isso que eu tô te falando, vale a gente ressaltar que para a gente realmente chegar e ter esses resultados, tem que ter uma construção de um processo de vendas. Esse processo de vendas, ele precisa, tanto para a equipe que trabalha com o player, precisa estar tudo de forma engrenada, que funcione. Desde do social media, desde do filmmaking, toda a equipe precisa estar junta no mesmo propósito, porque isso flui, vamos dizer, essa junção, sabe? Ajuda muito a evolução daquele propósito. Para você entender, exemplificar bem, eu criei um produto que é a imersão desbravador. Então é toda uma metodologia, são 7 modos de reprogramação de crença, hábito, mentalidade, rotina. Eu exemplifico isso de forma poética, livro dos sonhos, mas é um alto padrão de organizar horários. Então eu tinha uma metodologia maravilhosa de desenvolvimento emocional, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento espiritual. E aí o movimento crescia, mas com a chegada da Renara, vocês entendem? Porque para fazer um evento grande, o que ela falou, tem telão, tem som, tem estrutura, tem toda uma logística. E eu falei, olha, como é que eu vou fazer isso? Eu tinha esse coração voluntário. Quando entra alguém profissional que diz, não, Felipe, ofereça um produto, as pessoas têm prazer de comprar, de contribuir, de pertencer. Ofereça uma mentoria onde tu tá ali com ela, do lado dela, caminhando com ela. Mas as pessoas pagam por isso e com prazer, porque às vezes... E aí hoje eu entendo, Rê, por exemplo, essa semana tem a doutora Margarete, faturou 150 mil em contratos. E ela disse, Felipe, eu tava tão desmotivada, tão depressiva, que não entrava ninguém no meu escritório. Aquela frequência, sabe, dela tava tão baixa que ela falou que não tinha mais clientes. Quando a gente vendeu uma mentoria lá pequena para ela, hoje ela vai ser cliente da mentoria Alpha. Porque, ou seja, aquele investimento foi irrisório para ela. Tá, todos os eventos, veio o primeiro método propulsão. E foi uma Renara que me ajudou a sistematizar e a entender. Então, entenda que a tua empresa, se tu não tiver, como ela bem falou, toda essa estrutura que às vezes eu centralizava em mim, mas hoje tem um pessoal cuidando da mídia, um cuida das vendas, aí chega uma Renara que estrutura o setor de vendas e vende, gente. Então tem conhecimento e potencial que está aí dentro de você. Ou seja, tem dinheiro passando na sua porta com o conhecimento que tu tem. Ah, Felipe, as pessoas pagam e com prazer, porque a Bíblia diz... nunca deu na rama dexufa no hebraico, é o pão da vergonha para alguém de você dar algo de graça. Deixa ela te honrar por isso, sabe? É algo quase que espiritual. Então hoje eu entendo que existe assim até algo espiritual no teu propósito chamado e dom. Esse dom de venda, de organizar, de abordar, de saber fazer, né, a boa conexão. E eu não sei se aconteceu, mas já aconteceu de aquele produto teu que tu tá vendendo não se conectar com a pessoa, não atender a necessidade dela. Como é que tu lidar quando... Tipo, eu tenho uma mentoria high ticket, a Alpha não atende. Já aconteceu de um cliente chegar para mim, Felipe, eu quero investir em bolsa de valores e trade. Eu falei, cara, não compra, não tem, é o seu produto. Mas só que hoje ele voltou, quer participar de uma mentoria e entendeu que aquela minha honestidade, integridade, que aquele produto não era para ele, sabe? Conquistou o coração dele, a confiança dele. Nossa, ele rejeitou dinheiro. Eu falei, cara, não é dinheiro, é propósito. Que tu nos ensinou aqui no início. Porque já aconteceu de pessoas quererem o produto, mas eu olhar e falar assim, mas o produto, nesse momento, não vai resolver aquilo que ela precisava. Uau. Já aconteceu. E eu disse, não, essa pessoa nós não vamos fechar com ela. Porque já teve também clientes que fechava a mentoria e depois lá na frente tinha um problema. Porque a pessoa, ela mesma se entrega, né? Então é aquela coisa, não é simplesmente fazer uma venda, é sim entregar para aquela pessoa conhecimento, né? De que ela vai poder utilizar e aquilo trazer para ela uma solução. Agora, como ela vai usar, isso também é responsabilidade dessa pessoa. Porque às vezes eu vejo pessoas, mas eu não resolvi e tal. Mas eu digo, mas quando você decidiu comprar, ninguém vamos dizer assim, te forçou. Você fez aquela escolha, decisão. Então, o que é que você vai fazer com esse conhecimento? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos sim investir em conhecimento. Pedir a Deus sabedoria, direção, orientação, mas sim investir em conhecimento. E a gente sabe que todo conhecimento é válido. Porém, um conhecimento que não é aplicado... Né? Só morbidade de informação, né? É só você ficar de forma obesa.
nós fomos reprogramados para ir para a faculdade, passar 5 anos ali estudando, comprando milhares de livros, mas quanto tempo levava para a gente poder ser colocado no mercado de trabalho? E quando você é colocado no mercado de trabalho, é para você trabalhar para um outro empresário. Não te ensinaram a você empreender, você ser dono do seu próprio negócio. E quando você entende que você pode ser dono do seu próprio negócio, você precisa entender de vendas. Você precisa entender de pessoas. Quanto mais você entende de pessoas, você consegue ter boas vendas, sabe? E eu digo não você carregar as pessoas nas suas costas, pelo contrário. É trazer para elas leveza, entender para elas sobre a questão emocional, que isso pode ajudá-las em qualquer situação. E aquilo que eu te falei, nesse tempo que eu fiz essa transição, eu fiz uma transição também que eu era do CLT e decidi, de fato, empreender. Uau. Porque a venda, para mim, nessa época, foi empreender, porque não tinha nada, vamos dizer, fixo ali. No início, sim, teve um fixo, mas não era nada que dava, sabe? Mas a partir do volume das vendas, eu pude ter, sim, um salário, vamos dizer assim, muito bom. Hoje, morando em Alphaville, sendo uma grande especialista, eu fico feliz, porque a Rê, gente, eu arranquei ela dos bastidores. Como ela estava lá quietinha, organizando toda uma estrutura de vendas e criando todos os mecanismos, né, de alta persuasão de venda, e deu um boom na nossa empresa, no nosso negócio, e consequentemente, quando aumentar as vendas, aumentou o movimento. Estamos em 7 países, o Método Propulsão vem transformando vidas, empresas, famílias, negócios, mas acima de tudo transformando emoções, e parte desse sucesso não é do Felipe. Eu desenvolvi um bom produto, apenas isso, e sem eles eu não teria metade do que a gente está construindo aqui em pouquíssimo tempo. Então eu sou muito grato a Deus por ti, mas primeiro também eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, por te arrancar assim dos bastidores. Eu sempre cobro ela, deixa eu gravar um podcast contigo, vamos lançar um produto teu, vamos essa mentoria, por que só para mim? Eu não sou egoísta, eu acho que Deus me abençoa muito, Rê, quando eu compartilho conhecimento. Quanto mais eu me dou para as pessoas, mais eu sou abençoado, mais energia eu jogo para as pessoas. Às vezes eu peguei um livro que tem um conhecimento maravilhoso, eu dou logo conta de transbordar ele, porque quanto mais eu entrego, parece que mais o meu receptáculo interior, a minha alma se expande. Eu acho que é o que está acontecendo aqui agora, é um momento especial, gente, porque poder tirar a rede dos bastidores, sabe? Eu peço para ti que crie mais conteúdo, fale mais, nos ensine mais. E eu acho que faço essa promessa em nome de algo que é bíblico, né? Que quanto mais transbordar, como tu está fazendo aqui hoje, acho que mais, sabe, vai fluir bênçãos para tua vida, em todos os sentidos, e também financeiro, mas em todas as esferas da tua vida. Que bom poder te apresentar para o Brasil ainda de forma mais explícita, usar a nossa audiência para o pessoal te conhecer. E sabe, Rê, fala um pouquinho assim de quem quer mais. Felipe, assim como tu escalou o método Propulsão, a imersão desbravadora, a mentoria Gênesis, a mentoria Alfa, como é que eu faço? Eu tenho um produto, eu tenho uma empresa, eu tenho um produto físico, eu tenho um infoproduto, eu não sei por onde começar. Deixa o pessoal te acessar um pouquinho mais, sabe? A conta da Rê, o Instagram dela e as mídias dela já estão aqui na descrição, então depois você pode ir ali, já começar a seguir ela, né? Acredito que ela vai estar mais presente, mas conta pra gente como é que as pessoas te acessam mais, tem mais informação tua. Sim. O meu Instagram, vou já falar aqui, é Renara Valadares, né? E para quem tem vontade, né, de lançar um produto, ou já tem um produto, ou já tem um Instagram que tem bastante visualizações, ou nem precisa às vezes ter muitas pessoas ali, mas pode sim me chamar no direct. Eu tenho também o meu WhatsApp ali, que hoje eu presto consultoria. Tenho uma mentoria mais individualizada, mas a princípio, se a pessoa precisa, por exemplo, entender o que está acontecendo, por que o processo de vendas dela não está acontecendo como ela gostaria, eu faço uma consultoria, que é uma análise, de olhar para dentro, de entender o que está acontecendo. Eu olho ali no bastidor, vamos dizer assim, vamos simplificar assim, olhar com uma visão de um cliente e passar para essa pessoa, vamos dizer assim, que uma estruturação do que ela pode mudar, transformar dentro daquele processo para que ele se torne realmente algo que se venda e que se venda muito, tá? Então, se as pessoas quiserem, pode me chamar no meu direct. Elas não querem, elas precisam de você, Renata. O Brasil precisa de você, eu preciso de você, Fabíola. A gente
né? Precisa de você. Eu fico muito até feliz. te lanço um desafio aqui, ao vivo, junto com vocês, de o quê? Claro, gente, eu queria exprimir tudo da Renara. Ela tem tanta coisa. Ela não falou aqui nem... A gente apenas pegou fragmentos, porque ela me explica tudo em detalhes. Felipe, esse é topo de funil. Aí desce para um relacionamento mais profundo. Aqui tem um pitch de venda. O pitch tem que ser assim, assado e tal. E depois pega os leads, traz aqui para uma conversa. Deixa que a gente... Não precisa tudo estar lá. Eu queria abargar tudo, fazer tudo. Me esgotava. Aí a Rê me deu uma direção. Então eu não consigo... Gente, eu queria espremer tudo dela. Ficar, sei lá, um dia inteiro aqui num workshop de 10 horas para espremer tudo. Ela me ensina tanto, organizou tanto da nossa equipe. O que eu queria te propor assim, um desafio? De repente cria em série, sabe, algum conteúdo que a gente possa... Sim, claro. Claro que eu tenho esse prazer de ter aqui ela, né? Eu tenho o prazer de ter a mentoria dela aqui pessoal, mas eu quero propiciar isso para todos os meus alunos, porque tem muitos alunos meus da minha mentoria que têm produtos maravilhosos. O Davi, que tem consultoria de imagem, a doutora Margarete, a doutora Josiane... Enfim, lá nos Estados Unidos, a doutora Josi, pessoal da medicina, do direito, e que precisam de uma Renara. Sim, Como eu sei que, de repente, tu fazer consultoria 1 a 1, tu é uma só. A Renara é uma só e a gente tá sugando ela aqui. Mas, de repente, eu vou te propor um desafio de ter um produto, pelo menos com 7 aulas, pegando os 7 suprassumos do teu ensinamento, conhecimento e sabedoria, sabe, criando um produto acessível ali que as pessoas possam estar contigo, sei lá, durante os 7 segredos da audiência da venda, sabe, que tu possa criar esse produto, te propõe esse desafio. Claro, já, como se diz, já me comprometo aqui de entregar esses produtos, tá? Mas é que sim, como eu vou cobrar, hein? Deixa que eu cobro por vocês. Pode deixar. E assim, e para quem realmente precisa, porque essa semana mesmo eu fiz uma reunião com uma cliente, o que aconteceu com ela? Ela começou a fazer vários reels, né, de forma proposital para crescer a página dela. E em uma semana, no 26º Reels, ela bateu mais de 1 milhão de visualização em um dos Reels. E o que aconteceu? Uau. Ela tinha 1.200 seguidores, ela passou a ter em uma semana 40 mil seguidores. É uma terapeuta. E ela chegou pra mim e falou, como que eu me organizo? Como que eu faço agora? Ela não fez nenhum lançamento ainda. Não fez, mas ela quer se fazer um lançamento. Fazer ela já é terapeuta, né? E aí nós fizemos ali uma reunião, já estruturei para ela algumas ideias, algumas coisas que já dá para ela fazer. Porque eu sempre digo, se isso aconteceu contigo, de uma oportunidade, né? O algoritmo entendeu que seu conteúdo é bom, tem pessoas ali interessadas no seu produto, naquilo que você entrega. Só que é aquilo que nós falamos lá no início. Não é ter milhões de pessoas que se vende. É saber vender. Precisa ter essas técnicas. Não é algo, gente, que é tão complexo. Pelo contrário, às vezes você quer colocar algo assim, ter muito perfeccionismo, fica preso, enquanto tu briga todos os dias comigo por isso, eu sou perfeccionista. Eu tenho que ter primeiro isso aqui, site, página de venda, se eu não tiver tudo isso muito organizado, eu não vou conseguir fazer vendas. E ontem nós tivemos um dia de muitas vendas, e aí antes de ontem tu esteve comigo, sentou no escritório dela assim, Felipe, passa o link do Pix e a pessoa quer. Ela tá ali, ela tá quente, Exatamente. Ela tá aquecida, ela te conhece, ela quer estar contigo, 10 presentes para as pessoas. Exato. E aí eu peguei, será tão simplório assim? E dito e feito, ontem nós tivemos um dia recorde de venda, algumas páginas de produtos meus não estavam prontos. Exato. E por um conselho, gente, um conselho pode fazer você faturar muito, ter muitas vendas. E essas vendas, as pessoas estão felizes da vida, porque amanhã é dia 1º, começa a mentoria Gênesis, hoje é 31 de julho, amanhã é 1º de agosto, começa a mentoria Gênesis, eles estão felicíssimos de estar lá. Ou seja, o menos é mais. Então, foi um conselho teu. Com certeza. E uma coisa que vale a gente frisar sobre essas questões das vendas, né, nesse processo de perfeccionismo, porque as pessoas às vezes ficam muito presas, se eu não tiver tudo pronto, acaba perdendo a oportunidade de vender. E na cabeça do leigo é um drama, sabe? Na minha cabeça, nossa, é muito difícil vender online. Exatamente. Tem que ter site, eu não tenho cara de site, eu não tenho programador, eu não tenho página de alta conversão, eu não tinha. E aí tu me ensinou assim que às vezes é mais fácil e prático dominar os segredos da venda online do que eu imaginava. Exato. E uma coisa que eu sempre friso, que é importante, a venda do orgânico, ele sempre vai escalar o orgânico. Porque o orgânico é aquele que você conecta com a pessoa, você tá ali direto com a pessoa. E se é um produto de um maior valor, a pessoa ela vai querer conversar com o humano, vamos dizer assim. Não com a automação. A automação vende-se muito bem para um produto, vamos dizer, físico, um produto de baixo custo.
Porém, numa mentoria de 40, 10 mil, vamos dizer assim, a pessoa quer entender mais. Ela quer conversar com outra pessoa. Eu tenho muito disso, de comprar alguns produtos que ainda mais valor agregado, eu quero saber, eu quero conversar, quero questionar, quero perguntar. Exato. Então, isso é o que a gente fala do orgânico, de trazer as pessoas para uma aula fechada ali no Zoom. Pode ser uma aula gratuita. Porque quanto mais você entrega, mais você recebe. A Bíblia fala sobre isso, né? E eu aprendi lá atrás esse princípio e, de fato, aplico e tenho resultados até hoje, mesmo ali nos bastidores. Quanto mais eu sirvo, vamos dizer assim, no bom sentido, quanto mais eu entrego, mais eu tenho retorno. Mesmo que quando você faz uma aula gratuita, você fique com medo, fala assim, mas eu vou entregar um conhecimento gratuito, e aí e tal. Você não precisa entregar, e outra, nem dá tempo de numa aula você entregar todo um conteúdo. Porém, você deixa ali as pessoas com vontade, com desejo de estar mais próximo de você. E elas, sim, no final, você faz um pitch, elas vão querer estar mais próximas. Fala, não, faz sentido comprar. Então, isso é venda orgânica. Mesmo que a pessoa tenha conectado ali pelo um tráfego, né? Mas ali ela vem para um grupo, aí você tenha uma equipe, nem que seja uma pessoa, um especialista em vender para você. Não seja você o player, o que vende, o que... Claro que no início, às vezes, você pode fazer, não tem problema. Mas vai chegar num momento, você pode ficar sobrecarregado e super cansado, obviamente. Então, você tendo pessoas que vai ganhar e crescer junto com você, daí a pouco você tem, vamos dizer assim, uma plataforma toda estruturada. E aquilo que a gente falou é uma Isso é um princípio bíblico, né? Prospere a partir daquilo que tu tem. Deus ama as pequenas coisas. O princípio é pequeno, o final é maior. Então vai que você aí está olhando, eu não tenho essa estrutura. E é tão legal. Assim, o trabalho da Rê, gente, fez tanta diferença dentro do movimento desbravador, que é o meu movimento, a nível de Brasil, fez ele crescer tanto que hoje a gente está em todos os estados, cada estado já tem um guardião desbravador, ou seja, eu descentralizei, porque eu queria fazer tudo sozinho, e aí não fazia nada, ficava um caos, ficava bagunçado no Fio Movimento, organizou. E olha que legal isso que tu falou, né, da moça que viralizou. Eu tinha vídeo de 6 milhões de visualização, tive um vídeo de 8 milhões de visualização, quase 400 mil no seguidor no TikTok, quase 100 mil batendo agora no Instagram, de contas que eu comecei agora em janeiro. Sabe? Aí cheguei aqui em Alphaville, São Paulo, onde é que eu encontro? Deus me bota pessoas porque eu tô perdido, esgotado. Aí Deus botou uma Renara da minha vida. Olha que legal, gente. Vídeo de 8 milhões. Quanto de faturamento? 0. Gente, vídeo de 1.227 visualização. Aí no final uma CTA. Olha, comenta aqui Desbravador para você participar desse movimento. Sabe? Bota ali 12 mil reais em vendas. Um vídeo de 1.227 visualização com Renara, sabe? Mentorando, dizendo, não, Felipe, bota ali uma palavra-chave. Bota a palavra-chave, que a pessoa já mostrou o que ela quer. Se a pessoa que ela quer, depois só diz pra ela o que vai ser entregado. E não precisa tu ter a página, o site. É 27 pessoas, eu faço as 27 reuniões. E aí, imagina, era um site frio, daí de repente tem um especialista ali em vendas, que entende a dor, que entende a necessidade, que conecta a pessoa. E aí depois a pessoa chega lá na minha mentoria, nossa, amei aquela menina que me atendeu tão bem. Só de conversar com ela já foi terapêutico para mim. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Eu disse, nossa, gente, pessoas, né, que legal esse mecanismo. Então é isso que ela entrega. Eu vou aqui mais uma vez te espremer, ó. Comenta aqui embaixo se você quer, sabe, o que eu tô tendo, esse prazer. Por isso que eu trouxe ela aqui, gente, com esse propósito de compartilhar a Renara com o Brasil, com você. Podia ser egoísta e ficar quietinho, guardar tudo aqui para mim e só eu vender, só eu faturar, mas eu tô compartilhando ela com o Brasil. Ela foi um achado aqui que vem de uma plataforma de players que vendem eu acho que é bi, sabe? Que são pessoas que... Ela falou alguns nomes que ela sempre cita para mim, que eu depois vou pesquisar, é tudo player. Eu tive o prazer de ter a Renara, de trazer ela aqui para pertinho de mim. Só que eu quis também, eu disse, Deus, eu não vou ser egoísta, eu vou gravar um podcast com essa mulher para ela partilhar conhecimento, e eu tô aí hoje provocando ela aqui a lançar pelo menos um produto onde tenha os 7 elementos principais para você aplicar, já sair vendendo, já sair faturando, já sair realizando o teu sonho. Então comenta aqui, rainha das vendas. Porque daí você, sabe, vai ter a chave de acesso lá a um workshop exclusivo com a Renata. Ela te explica como ela vai entregar o conhecimento. Mas eu consegui aqui, o nosso horário está se esgotando, exprimir dela um pouquinho da história dela, de quem ela é, do que ela fez. Mas lá ela entrega o que ela me entrega aqui no dia a dia. Faz assim, faz assado, constrói isso.
esse mecanismo, esse funil. E ela vai entregar muito valor para vocês. Sabe? Muito valor. Então comenta aqui Rainha das Vendas, porque daí a gente sabe que você quer participar mais próximo, daí a gente conecta ali com a Renara, com a assessoria direto dela, com os treinamentos dela, que eu tenho certeza que vai ser algo diferencial para tua empresa, para o teu negócio. E sabe o que é legal? Por que eu conecto a Renara aqui? Porque eu sei que vendas mexe muito na tua emoção. Sim. Sabe, sim. quando eu comecei a ter mais vendas todos os dias, nossa, tô no propósito certo, Deus está me abençoando, meu produto está abençoando e transformando vidas. E isso veio através de conhecimento estratégico. Tu não fica esperando o milagre do divino, aquilo que às vezes está nas tuas mãos. Deus diz, olha, eu te dou as ferramentas, luta, Josué, tá aqui a espada, toma a terra prometida. E eu quero crer que esse conhecimento de vendas vai fazer esse teu conhecimento gerar valor, o pão na tua mesa, e é tu tomando a tua terra prometida. Então, eu fico muito feliz de topar o desafio, ó. Aperta a minha mão, sim, tá selado. Tá sim. Porque eu cobro ela e brinco com ela, Rê, como é que o Brasil não te conhece? Como é que tu não grava mais, mulher? Como é que tu não grava? Muitos anos nos bastidores, né? Ela ficou esse diamante escondido atrás de players como tu conhece, Marçal, Marcos Paulo, né, os outros nomes que Mateus ela já citou aqui. E eu falei, cara, eu vou trazer essa mulher pro Brasil conhecer. E eu tô muito feliz de tu topar o desafio, de ter agora o teu produto, a Renara pro Brasil. E eu creio que começa uma nova fase na tua vida, em nome de Jesus. Prepara para esse novo tempo. Com certeza. E eu queria também fazer um convite ao Felipe. Eu tenho um evento agora, dia 23 de agosto, aqui em Alphaville. Uau! Tem lá no meu Instagram, mas eu posso disponibilizar também para o pessoal que quiser estar presente. Né? O evento chama-se Promovendo Pessoas. Uau! E o intuito desse evento é justamente sobre isso. Lá eu vou estar falando também sobre estruturar, sobre vai ser como transmitido, vender. Ele é presencial? É presencial. Presencial apenas. Aqui no centro de Alphaville. E se as pessoas quiserem, né, que estão aqui em Alphaville, que ou estão em outros estados, que dá tempo ainda de estar aqui presente, né? E quiserem estar lá, nós vamos ter outras pessoas também palestrando, mas eu tenho um período onde eu também vou estar explicando mais, ensinando mais para as pessoas sobre como construir esses processos de venda. Uau! Parabéns, Rê. Que bom que tu estás aí abençoando o Brasil. Eu creio que esse conteúdo vai ser de grande valor para pessoas que querem realizar sonhos e vão poder tirar isso do papel finalmente. Fiquei muito feliz com a tua presença. Gente, esse foi mais um episódio Central da Grandeza. Eu tentei exprimir um pouquinho da história dela, o conhecimento dela. Eu acredito que é apenas fragmentos, porque ela me ensina muito aqui. Então, comenta aí, ó, Rainha das Vendas, que a gente vai te conectar direto com a Renara para você ter mais sobre ela, mais sobre o conteúdo dela, os ensinamentos dela. Eu valido a Renara porque eu sou a prova viva de que a nossa empresa vende aí pelo menos 6, 7 vezes mais e cada dia isso é escalado com os conhecimentos dela e que veio também players como o Marçal, com pessoas que já estão mais que provado que dá certo, que fatura. Então, descruza os braços, entre em ação, não fica só retendo conhecimento, como ela bem ensinou aqui a gente, conhecimento só retido vai gerar só morbidade. Então, aplica, entre em ação e fature e cresça e prospere. O trabalho dignifica o homem e a mulher. É a tua vez de realizar teu sonho. Esse foi mais um episódio de Central da Grandeza. Obrigado, Renara. Obrigada, deixa a tua mensagem Felipe. Final para as pessoas e a gente finaliza. Sim, eu quero agradecer a oportunidade. E para mim realmente está sendo um passo assim que eu acredito que está mais do que na hora, né, de sair dos bastidores. E eu incentivo vocês também que tenham conhecimento a fazerem isso, a saírem dos bastidores. Porque eu aprendi lá atrás que a gente não tem que passar o tempo todo estudando. Pelo contrário, a ciência ensina que a gente tem que estar 5% estudando e 95% aplicando. Eu vi isso na prática que funciona muito bem, muito bem. Porque você não tem que estar perfeito para começar. Pelo contrário, você tem que começar. E aquilo que precisa ser ajustado, você vai ajustando no caminho. E é isso, gente, porque quem vende nunca fica sem dinheiro. É outra verdade. E obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, Felipe, mais uma vez por essa oportunidade. E, claro, por acreditar no meu trabalho. E a confiança. Muito obrigado, Rê. Gente, esse foi o Central da Grandeza e eu te encontro no próximo episódio. Fui!